és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os Perdidos, Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecerão aqui. Quantos creem? Quantos creem? Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga! Ninguém! É como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto! Ninguém é como o nosso Deus! Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, acontecer aqui, vai acontecer aqui. Hey! Oh, sim, Jesus, nós cremos. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira. Se você crê nisso, faça barulho.
Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Ninguém é como o nosso Deus, né? Ninguém é como o nosso Deus, porque o ser humano, nem o inimigo, nem Satanás chegaram perto de criar algo semelhante à Bíblia, né? A Bíblia, com as suas histórias e principalmente as suas profecias, revelam que Deus deixou um manual, né? Da história de como o Senhor está trabalhando desde o início da criação e continua trabalhando até hoje, né? Então a gente está conhecendo aí as profecias bíblicas, né? Para o futuro, mas as profecias que já ocorreram, né? Descritas nesta palavra, nesta Bíblia, né? Elas reforçam, né? A grandiosidade do nosso Deus, que nos deixou essa palavra para explorarmos e termos confiança de que o Senhor tem um plano para mim, e um plano para você, e um plano para toda a humanidade. Olha só, ninguém é como o nosso Deus, né? Então vamos começar aqui nessa noite de hoje. Nós vamos explorar o tema do anticristo, né? Como eu provoquei ali no título dessa live. E enfim, vamos orar e aí depois a gente dá seguimento. Legal? Pai Celestial, Jesus Cristo amado, Senhor, eu agradeço, Deus. Eu agradeço essa oportunidade, Senhor Jesus, de explicarmos, Senhor, e abrirmos a Tua palavra e explicarmos, Senhor Jesus, o plano que Tu tem para cada um de nós, mas também o plano que Tu tens com a humanidade, Pai. Pai Celestial, o Teu amor, Senhor Jesus, se revelou por nós, com Jesus na cruz, e esta palavra, Senhor, o amor, o zelo que Tu tens conosco, Senhor Jesus, é diário, Senhor Jesus, é diário, Senhor, porque o Espírito Santo está conosco, mas Tu deixaste Cristo como um farol e a palavra de Deus como um guia, Senhor Jesus, da humanidade. Que nós possamos entender essas Escrituras e ter a revelação do Teu Espírito para melhor discerni-las. Em nome de Jesus eu agradeço, abençoa todos, Senhor Jesus, que estão assistindo essa live, Senhor, seja ao vivo, seja offline, mas em nome de Jesus Cristo amado eu peço, Senhor, eu peço a paz, a bênção, a saúde, a prosperidade para o Teu povo. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. É isso aí. Então a gente falou bastante nos vídeos anteriores sobre a tribulação, né? O que seria a tribulação, as justificativas desse tempo de tribulação, né? O porquê Deus decidiu, né? Executar o tempo de justiça, né? Nesses 7 anos, né? Em que Deus separou, né? Para ter uma prestação de contas, seja com o povo judeu, seja com o restante das nações, né? E na tribulação, sem dúvida nenhuma, o personagem principal dessa tribulação é o que na Bíblia se diz, tem vários nomes, tem muitos nomes na Bíblia, mas o nome que ficou mais marcado, tá, é o anticristo, tá? Então, nesses 7 anos e meio nesses 7 anos de tribulação, 3 anos e meio, ele será um líder mundial, né? Ele vai ser um líder mundial. Então, o anticristo, ele vai ser um líder mundial que vai atrair a esperança de paz, tá? Esse que é o detalhe, né? O nome negativo anticristo vem depois que será revelado, após os 3 anos e meio, porque antes disso, ele vai ser um líder mundial que trará uma mensagem de paz, trará uma esperança de paz mundial, porque quando a gente fala anticristo é porque a gente tem a revelação da profecia, porque ele vai se revelar como mal, mas inicialmente, né, esse líder mundial, ele vai ser visto como
uma esperança, né? Uma solução para os problemas, vamos dizer, mundiais, né? Então, porque os principais países desse mundo, os principais países, pode ser um G5, um G7, um G10, né? Na Bíblia fala de 10 reis, então pode ser bem um G10, né? Então, os principais países do mundo renunciarão à sua governança, vão renunciar à sua governança autônoma, né? Para entregar, vamos dizer, a sua autonomia de governo a esta liderança mundial, né? A esse governo central liderado por um homem com características únicas. A gente vai ver que são características únicas que tem esse líder mundial, que terá esse líder mundial, né? Então, só para a gente poder resgatar um pouquinho sobre a tribulação, né? Nós vimos nos vídeos anteriores que o antissemitismo será exponencialmente elevado, principalmente em decorrência do arrebatamento da igreja, tá? Os cristãos hoje são eles que mais apoiam a existência de Israel, né? E quando tirar esse suporte, vamos dizer, político dos cristãos, o povo de Israel será perseguido, ele será, vamos dizer, atacado, né? Seja países, terrorismo, enfim, palavras, decretos, resoluções da ONU, por exemplo, enfim, o antissemitismo vai aumentar exponencialmente, né? E por conta desse antissemitismo crescente, o povo de Israel, ele vai se lembrar da sua história. O povo de Israel, quando ele perceber que o antissemitismo está realmente, porque existe antissemitismo hoje, mas ainda ele está sendo abafado, tem muita gente que defende, o povo cristão defende, né, o povo de Israel. Então a gente percebe em diversas partes do mundo, em diversas organizações, o antissemitismo tendo uma raiz, né? Mas é abafada, mas é uma raiz. E quando o povo de Israel perceber que essa raiz vai começar a engrossar, vai criar força, aí eles vão se lembrar da história do povo de Israel. Porque o povo de Israel, ele sofreu intensas perseguições. Satanás, ele perseguiu o povo de Israel, mas desde sempre. Por quê? Porque era o povo que, primeiro, antes de Jesus, era o povo que estava escolhido Jesus, né? Então, Satanás já queria matar Israel antes de Jesus, não conseguiu, mas ele continua querendo matar o povo de Israel. Por quê? Porque existem promessas de Deus para o povo de Israel. Então Satanás, ele quer quebrar essa promessa, né? Então você vê, já desde lá do imperador Xerxes, né, do Império Persa, né, em 480 ali antes de Cristo, aproximadamente, que na Bíblia está, o nome é o rei Assuero, né? Está descrito, isso aí é a história que está na Bíblia e fora da Bíblia também. Existem relatos extra-bíblicos do rei Xerxes, né? E ele criou um decreto para mandar matar todos os judeus. Teve ali uma conjunção de fatores ali, principalmente com a esposa, com a rainha do Xerxes, que fez a cabeça do rei para matar todos os judeus. Isso aí está descrito lá no livro de Esther. No livro de Esther está descrita a história desse decreto, de como o povo de Israel conseguiu escapar, né? Porque conseguiu escapar desse decreto maligno do maior imperador daquele tempo, né? Então, em 70 depois de Cristo,
Jerusalém, Israel foi arrasada em 70 depois de Cristo. O Império Romano, ele entrou ali em Israel com a tropa e arrasou, derrubou o templo, queimou tudo. Então, olha só os impérios que tentaram sepultar o povo de Israel, né? Então, a Inquisição, olha só, a Inquisição, ela também perseguiu judeus. Milhares de judeus foram mortos na Inquisição. A gente pensa que a Inquisição é só bruxa, vamos dizer, vamos dizer, seguidoras do paganismo. Mas não, a Inquisição, muito da Inquisição foi perseguição a judeus. Então, tudo isso está na memória do povo judeu, está escrito e está na memória. Eles conhecem essa história, eles conhecem, já desde pequeno eles já têm essa noção dessa história. Hitler, esse foi o recente, né? Hitler, ele perseguiu ali na Segunda Guerra o povo judeu para acabar. A famosa solução final, que é o quê? Varrer. Já que Hitler falou, olha, ele já estava matando judeu, como uma justificativa para a guerra. Mas aí ele viu que ia perder a guerra, ele falou, bom, eu perco a guerra, mas os judeus eu vou matar todo mundo. Então, olha só o mover maligno que tem de perseguição ao povo judeu. E eu digo, né, a sobrevivência do povo judeu é algo milagroso, é algo divino. Não existe explicação razoável para a sobrevivência de um povo que foi pequeno, né, em número pequeno, mas que foi duramente perseguido em todos os momentos da sua história. Então, tudo isso aí quando aquele antissemitismo começar a florar nas nações, o povo de Israel vai se lembrar disso. E só que hoje tem um agravante. Hoje tem um agravante de armas nucleares, né? Quer dizer, se algum país resolver atacar Israel com armas nucleares, é para arrasar. É para arrasar. A arma nuclear é um negócio assim que realmente ele algumas bombas ali pode arrasar com tudo rapidamente. Você não tem conversa. Então, perceba o medo que o povo judeu já sente hoje, já tem essa preocupação. Tanto que atacam eles lá, que às vezes é o terrorismo, alguns meses e tal, eles já atacam de volta para dizer, olha, não vai ficar sem resposta. Pelo medo de tantas nações que já hoje desejam que Israel seja varrido do mapa. Mas isso aí ainda vai aumentar. E é aí que esse líder mundial, ele vai seduzir o povo de Israel. Esse líder mundial que vai receber das nações, vamos dizer, a governança mundial, vai seduzir Israel. Vai falar, não, esse cara vai proteger a gente. Vamos trabalhar com esse líder mundial, vamos fazer um acordo de paz junto com ele, porque ele vai proteger a gente desse antissemitismo que está fervilhando ali nas nações. Então, isso aí vai resolver. É a sedução, né, desse líder mundial. Então, Israel vai acreditar que a sua segurança depende de um acordo de paz entre Israel e essa federação de países, porque este líder mundial, ele representa uma federação de países, dos mais importantes do mundo. Não é gente pequena, a federação de gente pequena, é a federação dos maiores potências mundiais, seja militar, econômica, influência, enfim. Então Israel vai se sentir aliviado, porque olha, fazendo um acordo nós vamos estar livre
desse antissemitismo terrível que ocorrerá até que venha esse tempo de tribulação. Só que 3 anos e meio de paz, o antissemitismo existirá o antissemitismo, porém é mantido num nível razoável, porque esses 3 anos parecerá que é uma paz. Óbvio que no dia a dia, hoje Israel, tem guerra em Israel? Não, mas tem terrorista, tem gente querendo jogar bomba, enfim, tem essas conturbações. Então, isso vai continuar. Esse acordo de paz futuro com esse líder mundial não vai terminar as coisas que acontecem ali, as menores, né? Mas, só que com 3 anos e meio após esse acordo de paz, não tem tempo. Não existe templo hoje em Israel. Ou seja, hoje não tem templo, mas em algum momento, até esses 3 anos e meio, será permitida a reconstrução do templo. Já disse isso em vídeos anteriores aí, já no estudo do tabernáculo. Israel já está preparando tudo para quando tiver autorização de construção do templo, eles consigam fazer de uma maneira rápida. Então eu não quero me estender na questão do templo, mas é isso, não tem templo hoje, em algum momento terá um templo. E aí, nesses 3 anos e meio, após o acordo de paz, esse líder mundial ele vai entrar no templo, e aí ele vai profanar o templo. Por quê? Porque ele vai exigir adoração a ele. Ele vai se revelar como não somente um líder político, mas ele vai querer que as nações se ajoelhem e o adorem como um Deus. Essa é a profanação do templo, né? Quando entra um homem ali se julgando ser Deus. Então é isso que vai acontecer. E aí Israel, esse acordo de paz vai cair, e esse líder vai juntar as nações para varrer Israel do mapa, para acabar com o povo de Israel. Vai juntar essa federação de países e caminhar em direção ao território da nação de Israel para exterminar com o povo judeu. Então esse é o panorama, né, que a gente vai encontrar na tribulação. Agora nós vamos ao texto bíblico, nós vamos ver os textos bíblicos que dão suporte a esse panorama que eu pintei aqui. Nós vamos lá em Daniel 9, profeta Daniel. Falei das 70 semanas de Daniel, que é uma profecia muito importante, mas tem mais profecia aqui. E é essa profecia aqui que nós vamos rever. Daniel 9. Daniel capítulo 9, vamos lá. Vou procurar com as 2 mãos aqui. Aqui, Daniel 9. Nós vamos ler do 24 ao 27. Que é justamente a questão da profanação, das 70 semanas e da profanação do templo, né? Então olha só, livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24, nós vamos ler do 24 ao 27. "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia
para ungir o Santíssimo. Eu só vou ficar só nesse versículo aqui, só nesse 24. O que Deus está revelando ao profeta Daniel? Ou seja, essas 70 semanas aqui é o tempo em que tem para cessar a transgressão, ou seja, para ungir o Santíssimo. Ou seja, é um apanhado geral. Para quê? Para expiar a iniquidade, ou seja, vai ter tribulação, né? Mas o objetivo final é trazer a justiça eterna, é trazer Jesus, né, para governar as nações. No 25, isso eu estou falando aqui, vamos dizer, de maneira ligeira, mas eu expliquei isso aí em vídeos anteriores, tá? Se você pegar no começo desse vídeo, dessa série, tem a explicação mais detalhada das 70 semanas. No 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Olha o 27, desse príncipe, que ele fala do Messias, com letra minúscula. Ele vai ser eliminado, e até o fim haverá guerra. E olha o 27, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, ou seja, com o povo judeu e a federação de nações. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quer dizer, é uma linguagem, vamos dizer, em volta de névoas, né? É uma linguagem, vamos dizer, que você precisa conhecer o contexto do texto bíblico para você entender, né? Porque a asa da abominação virá, é o que? É o anticristo profanando o templo, né? Mas Deus já prometeu, está determinado que será derramado sobre o assolador, quer dizer, ele vai perder, mas haverá guerra, haverá tribulação, haverá um tempo de muita angústia, né? E aí nós vamos lá em Mateus 24, em que o Senhor Jesus, ele também dá um panorama do antissemitismo e também deste príncipe das trevas aí, né? Mateus 24, vamos lá em Mateus 24, nós vamos ler do 7, 24, nós vamos ler do 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vão entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros te odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E olha só, olha o 24. Pula para o 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu não tenho dito e predito. Portanto, se vocês disserem, eis que ele está no deserto, não vai. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o oriente, assim também será a vinda do homem. Então, olha só o falso Cristo e falso profeta, né?
em que o Senhor Jesus, ele pinta vamos dizer, as precondições desse tempo de tribulação e as situações que ocorrerão durante a tribulação, né? Fala do antissemitismo aqui, no versículo 9. No versículo 9 ele fala, ó, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, eles vão atormentar a nação de Israel, né? E vai surgir falsos profetas. A gente vai falar do falso profeta, mas é no próximo vídeo, né? Então, olha só no 15, Mateus 15, olha só como Jesus ele fala daquele profeta, daquela profecia de Daniel. No 15, quando pois vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, olha só Jesus alertando que aquele abominável da desolação, que é a mesma profecia que eu vi ali, que eu li lá em Daniel, Israel ele já fala de tormenta antes, já vão odiar o povo de Israel, mas depois que esse abominação da desolação, que chama Jesus aqui, que é o anticristo, vier, aí corre, entendeu? O povo de Israel vai ter que, a sobrevivência dele vai depender, vai ser milagrosa, absolutamente milagrosa. Nós vamos explicar também. Só que mais para frente, nos outros vídeos ainda. Nós vamos falar hoje do anticristo. Então é importante ler esse capítulo, esse capítulo 24 aqui, você lê inteiro, mas lê nesse contexto. Olha, antissemitismo, vai vir um líder mundial que vai tentar dar uma esperança de paz para Israel, e com 3 anos e meio ali, naquela metade da semana, ele vai quebrar, ele vai entrar no templo e vai profanar o templo, e aí a perseguição ao povo de Israel vai ser muito grande. Então eu quero voltar aqui um pouquinho. Eu falei da federação de países que vão entregar a sua autonomia para um governo central, né? E esse governo central vai reger as principais e as maiores nações do globo, tá? Não tem como ser diferente, né? E a Bíblia explica isso, que as maiores potências estarão nessa federação de países. Então, hoje existem, isso a gente, pela lei, vamos dizer, por um respaldo bíblico, mas também entendendo a geopolítica, né? Eu vejo 3 condições, as 3 condições para que o governo central seja formado, para que esse governo central seja visto como uma solução para os países, porque é disso que se trata. Os países hoje trabalham individualmente, cada um tem o seu conjunto de leis sem, vamos dizer, responder a outras nações. Nesse governo mundial vai ser diferente, eles vão entregar a sua governança para esse governo central, para esse líder mundial. Por isso que eu reforço que o anticristo, ele vem inicialmente como uma solução. Inicialmente ele é colocado como uma solução, não como um problema, tá? E nas condições geopolíticas que nós vemos hoje, né, eu cito 3 condições que reforçam a necessidade do governo central. Isso aí realmente são condições que existem hoje, que um governo central ele vem a resolver essas situações. Por isso que é uma coisa que empurra, né? Que empurra para este caminho. A primeira razão é uma razão militar, né? Esse governo central,
a razão militar para esse ajuntamento das federações, um deles é o medo de utilização de armas nucleares, né? Isso aí já desde a Segunda Guerra Mundial. Já desde a Segunda Guerra Mundial, já a maior federação de nações foi organizada para fins militares, que é a OTAN. A OTAN é isso. Muitos países, eles abriram mão da sua autonomia militar para serem para a sua defesa militar ser comandada pela OTAN, que é uma federação de países, né? E foi com o objetivo, né, para evitar a guerra. A OTAN tem o objetivo de evitar a guerra. É claro que se houver guerra, a OTAN será uma força mais forte do que o país individualmente. Então, veja, com a proliferação de nações com poderio bélico, com poderio nuclear, vai forçar com que mais países queiram se juntar em federações, em exércitos juntos, porque sozinho uma nação pode ser arrasada militarmente, pode ser arrasada completamente. Se houver o indício de uso de armas nucleares, essas federações vão começar a querer se juntar e se fortalecer. Então, o primeiro motivo é a razão militar, para o aglutinamento de países, né? A segunda razão é a razão climática, né? Porque a preocupação global com eventos catastróficos por conta de mudanças climáticas força os países a fecharem acordos, a se juntarem em acordos ali, a se reunirem. Para quê? Para que os países possam respeitar as orientações em benefício da segurança climática. Porque o que um país faz com o meio ambiente, ele afeta o outro, e afeta o outro. Principalmente os maiores países, né? Então, a segurança climática, ela passa tanto pela questão da segurança alimentar, porque tem a ver com o regime de chuvas, e tem a ver com inundações, e tem a ver com calor excessivo, frio excessivo, né? Então isso tem a ver com a segurança alimentar. Mas também é questão física. Muitos países podem, vamos dizer, elevar o nível do mar, e aí eles, vamos dizer, cidades importantíssimas ficariam submersas. Então, este risco ambiental, ele força os países a fazerem os acordos entre eles, a esta federação, né? Então, não estou nem dizendo se tem razão ou não tem, eu estou dizendo que é posto que tem existe essa mudança climática, e os países têm que se organizar para minimizar, no mínimo minimizar os efeitos dela. Então eu falei da razão militar, falei da razão climática, e aí eu falo da razão sanitária, né? Que é a questão já existiram várias pandemias. Tá aí uma pandemia que o que acontece reacendeu a necessidade de uma cooperação mútua entre os países. Por conta desse risco sanitário, de pandemia, de vírus que se espalha e doença que se espalha, países que têm uma má gestão sanitária afetam os países que têm o maior controle sanitário. Isso é evidente, né? Países com má gestão sanitária foram focos de variantes, e os vírus se multiplicaram e se diferenciaram, e aí foi afetando os outros países. Então, países que, vamos dizer, Inglaterra, Peru, até o Brasil, Índia, África do Sul, eles foram exemplo disso. Uma má gestão sanitária geraram variantes que
contaminaram os países. Então, uma gestão global minimizaria este risco sanitário. Então, por isso que esse líder mundial ele é visto como solução, não como problema. A gente, como quem lê a profecia, sabe que vai ter problema. Mas os problemas são reais e a solução, a solução natural é a centralização do poder. A gente só desconfia disso porque acredita na profecia. Porque quem não acredita na profecia fala, pô, é óbvio que isso é melhor. Mas a gente que acredita, a gente fica receoso, né? Quando vê esse ajuntamento de nações, né? Porque a gente tem o respaldo bíblico, né? Então, são 3 motivos que percebam na atualidade para se juntar, e tem um respaldo bíblico. Porque quando a gente vê lá em Mateus 24, a gente fala o quê? No versículo 7, 24, 7. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nação contra nação, reino contra reino. Olha só a razão militar. A razão militar, por quê? Porque essa nação contra nação, reino contra reino, reforça o governo mundial. A questão de pestes, já falei, a questão da pedra, o risco sanitário, né? O risco sanitário. O governo central, ele é uma solução para isso, tá? A gente acha que é ruim porque é o depois, mas objetivamente, se você esquecer o texto bíblico, é uma solução absolutamente razoável. Então o que acontece? E aí ele fala dos terremotos, né? Haverá fomes e pestes. A fome é decorrência de guerra, né? Decorrência de pestes, né? Então a fome é uma consequência. Você vê que a fome antes da pandemia estava menor. Depois da pandemia aumentou a fome. E em guerra é sempre a consequência primeira da guerra é uma fome. É uma fome grave. Então todos esses fatores, eles aumentam o risco de fome. E aí ele fala em terremoto. Só que o terremoto, a gente tem que entender a questão da ciência na época era pouco desenvolvida. Mas o terremoto, quando a gente tem que olhar o quê? O terremoto e todos os elementos que compõem o terremoto. Porque o terremoto tem a ver com tectonismo, que são aquelas placas tectônicas se chocando, e principalmente tem a ver com vulcanismo. Então quando a gente fala terremoto, nós estamos falando de placas tectônicas, estamos falando de vulcanismo. E o vulcanismo, ele é um mecanismo que dá alteração climática. A explosão de um vulcão, os gases que expelem os vulcões, eles têm efeito nessas mudanças climáticas. Então, e o vulcão, ele tem o efeito, ele espelha o gás de efeito estufa, mas ele espelha também um material particulado em que bloqueia a luz solar. Então ele tem efeitos vamos dizer, confitantes. O gás de efeito estufa pode esquentar e o reflexo do material particulado pode esfriar. Quer dizer, isso aí fica inconstante, vamos dizer, não tem como prever um comportamento num caso de vulcanismo forte. Então a mudança climática passa também por vulcanismo, que o que acontece é uma consequência mais geral do tectonismo, das placas, né? Então é isso, você vê que esses 3 motivos que eu notei de geopolítica, eles estão ali embutidos no texto bíblico.
Então os países vão renunciar à sua autonomia para adotarem um governo central. E, como eu falei, são motivos justificáveis, né? Por exemplo, quem vai impedir a China de produzir, produzir e se acidentalmente escapou? Não, o vírus eu não sei, eu não estou aqui para discutir isso. Mas foi feio, o vírus veio de lá. E eles estavam mexendo com esse vírus. Se foi proposital ou não, eu não sei. Eu não quero nem saber. Isso é papo para os políticos. Mas um governo central, ele inibiria isso. Ia mandar a China lá, amigo, você tem que fechar os laboratórios aí, vocês não têm segurança para mexer com isso. Os Estados Unidos tem muito armamento nuclear. A Rússia, muito armamento nuclear. Quem vai impedir deles de soltar uma bomba nuclear ali, num desespero? Já na crise dos mísseis, aí já quase teve a guerra nuclear. Lá em Cuba, em 64. Agora, com a guerra da Ucrânia, a gente ouve falar, olha, cuidado, tem uma arma nuclear. Nós estamos movimentando aqui, quer dizer, tem um risco. O governo central, ele teria condições de impedir. Falou, não tem arma nuclear. A chave do armamento está na minha mão. Então, então é nisso que o governo central, ele vem como uma solução. Por exemplo, nessa semana que passou, a minha tia falou, o Putin, nossa, ele é terrível, ele é o anticristo, né? E, na verdade, esse é um erro comum, a gente achar que um líder que, vamos dizer, tá mal educado, maldoso, encrenqueiro, maldoso, ele é o anticristo. Não, o anticristo, ele veio para resolver. A revelação da maldade vem depois. Então ele vai ser um líder, o anticristo se revelará como uma solução de graves problemas. Vai ser um líder carismático, persuasivo e de um poder inigualável na história. E somente após os 3 anos e meio de paz é que ele se revelará como um ditador maligno e irá conduzir a maior campanha militar já vista para aniquilar o povo de Israel. Não? E vamos dizer, nessa revelação de um ditador feroz, ele vai instituir a maior ditadura já vista. E vai usar inclusive o sistema financeiro para obrigar a população a ser marcada com o seu emblema, o seu sinal, que é a profecia no Apocalipse, de que, olha, ninguém vai comprar e ninguém vai vender se não tiver a marca da besta. A besta, no caso, é o anticristo. Então, é ditadura, é sistema financeiro na mão. Sistema financeiro, olha, ninguém pode movimentar o sistema financeiro se não tiver com a minha alçada marcada, com a minha marca ali. Então, o povo de Israel vai ser convidado, ou é marcado ou é aniquilado. Então, toda essa persuasão e carisma não são apenas olha só, toda essa persuasão e carisma, capacidade de comunicação, de convencimento, não é só obra da inteligência dele, não vem só da mente dele. Ele terá um suporte muito grande, e o maior suporte que ele vai ter vai ser no campo religioso. O maior suporte do anticristo vai vir do campo religioso, porque naquela investidura dele como líder mundial, vai ter também, porque quando as nações entregam o poder, entregam a questão política, militar, econômica na mão desse líder, mas vai ter a entrega também da questão religiosa. O maior líder religioso que vai ser daquela época, não quero dizer aqui seria esse, fulano, ciclano, não quero dizer, mas estou dizendo que a maior autoridade religiosa da época vai entregar o poder também, vai
cooperar para esse líder mundial, para conduzir a população e entregar a soberania e poder ao anticristo. E Satanás, sempre ele. Satanás é sempre ele, né? Vai utilizar sua influência sobre as nações e vai fazer com que as nações e a população dessas pessoas adorem o anticristo. Então Satanás, porque assim como, olha só, assim como Satanás tentou Jesus no deserto, né? Falou, não, você vai se adorar e se ajoelhar aqui aos meus pés, eu vou fazer o mundo inteiro se ajoelhar aos seus pés, se você me adorar uma única vez. Olha só, em Lucas 4, do versículo 5 ao 8, diz isso, a tentação no deserto. O que Lúcifer prometeu para Jesus? Lucas capítulo 4, versículo 5 a 8. E o diabo, levando-o a um alto monte, levando Jesus, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Olha só a ousadia de Satanás. Todo esse poder estava na mão dele, das nações, e ele dá a quem quer. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Veja que Jesus não fala: Satanás, você é um mentiroso, você não tem essa autoridade. Jesus não fez isso, ainda que Satanás seja mentiroso. Mas Jesus falou: o mundo jaz do maligno. Satanás é conhecido como o príncipe desse mundo. Então ele tem essa influência em todas as nações do mundo, como ele colocou aqui, em todos os reinos do mundo. E fala: vou te dar o poder e a glória se você adorar o Satanás. Jesus não aceitou. Esse líder mundial vai aceitar. Esse líder mundial vai aceitar essa oferta de Satanás. Ele vai aceitar essa oferta. Então Satanás, ele vai entregar para esse líder mundial toda a adoração dos reinos. E esse líder mundial vai adorar a besta. E isso está naquela profanação do templo, né? Em que ele se coloca como Deus e vai adorar Satanás. Então, igreja, que a gente, irmãos e amigos, né? Que a gente não fica achando que a tranqueira que apareceu é o anticristo. Não, ele vai ser um cara que a gente vai achar bacana, a solução. Então que a gente possa, né? Como eu te falei, eu não tenho preocupação com o anticristo, porque eu creio que o arrebatamento virá antes, né? Jesus, ele fala ali, que eu li no vídeo anterior, na igreja. Vou ler de novo. Lá em Apocalipse, que Jesus vai livrar a igreja desse momento de tentação, dessa perseguição. Vou pegar aqui. 6ª carta. Apocalipse 3, Jesus falando às igrejas. Capítulo 10. Está falando para uma igreja fiel: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha só Jesus falando: olha, vou guardar a igreja. Então a igreja é o que? Arrebatamento. Quem ficar aqui, essa turma quem ficar vai ver o anticristo. E o povo judeu não vai ser arrebatado. O povo judeu vai ficar junto com a falsa igreja de Cristo. Vai ter cristão falso que vai ficar, e vai ter aqueles que não acreditam em Jesus, que não creem nele. Então, que a gente possa, né? Eu vou nos próximos
vídeos falar ainda do anticristo, porque tem muita coisa para falar ainda. Mas eu fico por aqui. Eu agradeço a paciência de vocês, agradeço, espero que vocês estejam aproveitando, que este vídeo possa incentivar, né? Eu estou vendo que muitos amigos que estão me assistindo aí possam revisitar os vídeos anteriores também, para poder estar engajado nessa construção desse entendimento, né? E que Deus possa abençoar a todos, que Deus possa trazer uma boa sexta-feira, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu deixo aqui a nossa famosa oração que Jesus deixou para nós, que é a divisa cristã e a oração do Pai Nosso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Deus abençoe, irmãos. Me desculpe, acho que meu filho está fazendo graça aqui atrás. Eu percebi, mas eu tenho que continuar, é ao vivo, né? Mas fiquem com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.